Olá, olá, meninas! Aqui é a doutora Érica Montalvão com Mulheres de Peito. Olá, meninas! Hoje, nossa gravação do podcast com uma pessoa muito especial para mim, faz parte da minha história profissional. Doutora Ademir Leite, obrigada. Eu que agradeço o convite, muito bom poder estar aqui com você, fazia tempo que a gente não se reencontrava, só falava pela rede social, agora estou aqui cara a cara contigo para bater um papo aqui nesse podcast muito bacana que você está fazendo, Mulheres de Peito. Isso, e hoje o tema vai ser sobre tricologia. Na verdade, a gente vai falar sobre a saúde do cabelo e principalmente entre as mulheres, que é o tema que a gente mais conversa aqui, né? E o doutor Ademir, conta pra gente, ou Ademir, conta pra gente um pouquinho sobre você. Tá. Pensando aí do ponto de vista, fazendo um vínculo entre a área que eu escolhi, né, e aquilo que diz respeito à minha história pessoal, então, assim, a gente se formou junto, né? Formamos na mesma faculdade, eu e a Érica. Então a gente tem e não só na mesma faculdade, na mesma turma, né? E cada um foi seguindo o seu caminho. Eu escolhi a princípio a dermatologia como área de atuação, pois eu passei um pouquinho pela medicina estética, mas desde os meus 17 anos eu lidava com problema capilar, tratava meu cabelo com colegas dermatologistas e tal. Eu tive a sorte de encontrar uma dermatologista no meu último ano de faculdade que virou para mim e falou assim: Ademir, faz dermato. A gente precisa de homem na dermato. A gente precisa de alguém que possa fazer e cuidar de cabelo. Você cuida muito bem do teu cabelo e tal. Eu falei, tá bom, vou pensar nisso. E no final das contas acabou que eu fui parar na dermatologia, fiz a medicina estética e em um determinado momento eu falei, cara, eu gosto desse troço, mas eu gosto de tratar cabelo. E eu nem sabia que existia tricologia, né? A tricologia é uma sub-área, né? É uma área de estudo. A tricologia é a ciência que estuda cabelo, né? Ela é uma área grande que abarca um conjunto de profissionais muito grandes. E aí eu fui fazer os meus primeiros cursos de cabelo, curti pra caramba, comecei a dirigir minha carreira para cabelo. Em 2002, por conta de uma doença que é da tua área, eu fui fazer um fellow nos Estados Unidos, porque ela tinha vínculo com pele e cabelo. Eu fui fazer um fellow sobre síndrome do ovário policístico na Universidade da Virgínia. E em 2003 eu voltei para terminar o fellow na Universidade do Colorado. Aí, num desses congressos da vida, eu encontrei com o presidente da International Association of Trichologists, a Associação Internacional de Tricologia, e ao encontrar com ele, eu falei, cara, eu quero fazer parte da sua associação. Ele falou, para fazer parte da minha associação, você tem que tirar a certificação pela associação. Eu falei, bacana, como é que eu faço esse troço? Você vai para a Austrália e você vai fazer um treinamento comigo, e aí para fazer esse treinamento, eu já trabalhava com cabelo, né? Para fazer esse treinamento, eu vou te mandar uns livros, você vai chegar lá, nós vamos atender paciente, você vai ficar um período lá comigo, e no final das contas você vai pegar e vai fazer o seguinte, você vai fazer uma prova, se você passar na prova, você recebe o certificado. Eu falei, tá bom. E fui, 2007, fiz a minha certificação, trouxe a certificação para o Brasil, hoje eu tenho os direitos de usar a certificação. E ao longo dos últimos 10 anos eu fui presidente da Academia Brasileira de Tricologia. Nesse meio de caminho eu me pós-graduei em ortomolecular, psicologia analítica, psicossomática, fiz meu mestrado em psicologia clínica estudando a doença do cabelo em mulher, uma doença que ela nasceu, na verdade ela foi descoberta em mulheres menopausadas, que é a alopecia fibrosante frontal, que tem um avanço da linha frontal, você deve estar vendo isso crescer absurdamente, é a doença da moda, tá? da área da tricologia, e fui construindo toda a minha carreira assim. Então, assim, hoje trabalho basicamente com isso, e por incrível que pareça, quando eu comecei a trabalhar eu só atendia homens, era 80% homens, 20% mulheres de cabelo, hoje inverteu, é 80% mulher, 20% de homens tratando cabelo. Olha, essa é uma queixa muito comum, a gente recebe no consultório, os ginecologistas todos recebem, na verdade, os dermatos, os ginecos, os clínicos, os endócrinos, né? Na verdade, e nessa fase que a gente está, né,
dentro da pandemia ainda, a gente não saiu, né? A queixa aumentou, exacerbou pela vacina, não sei, pela doença. E eu acho que é interessante, é um tema que é legal a gente começar a falar sobre ele, principalmente pelo momento que a gente está passando, Sim. né? Você viu ou tem alguma coisa a dizer pra gente sobre o Covid e essa queda de cabelo que está aí cursando na mulherada, e nos homens também, mas na mulher é que reclama mais, né? Sim. Então, Érica, a gente tem uma situação que é muito engraçada, assim, que a gente diz que desde que a pandemia começou, todo mundo descobriu uma condição capilar chamada eflúvio telógeno, que é uma queda extremamente volumosa, mas extremamente benigna. Ela é autossolucionável, ela tem remissão espontânea depois de um tempo. Essa mesma queda é aquela queda que acontece nas mulheres da tua área no pós-parto, no pós-operatório, quando pausa um contraceptivo. Então de uma mudança biológica importante, de um estado para o outro, e aí existe aquele fluxo de queda muito, muito grande, mas que depois se soluciona quando o organismo passa a se reorganizar. E o Covid, ele tem um aspecto que é a questão da infecção, da febre, da sintomatologia, que é compatível com os fatores causadores de eflúvio telógeno infecciosos. A pneumonia pode causar, uma sinusite pode causar esse tipo de queda de cabelo que a gente chama de eflúvio telógeno. E o COVID causa isso. O COVID ele é tão diferente para nós, do ponto de vista de eflúvio telógeno, que ele veio para quebrar um monte de paradigma que a gente tinha. Então, a gente sabe hoje, por exemplo, há muitos anos a gente sabe, que se eu tiver um estímulo que pare de fazer o meu cabelo crescer hoje, esse cabelo só se solta do couro cabeludo daqui uns 2 a 4 meses. A não ser que seja uma quimioterapia, uma alopecia areata, que é uma doença que não tem nada a ver com o tal do Covid, ou uma intoxicação por metal pesado, como, por exemplo, aquele pessoal que estava naquela região ali de Mariana ou de Brumadinho em Sim. acidentes. Né? Então, quando a gente vê o Covid ele veio de uma forma que existe uma hipótese de que ele tem a capacidade de atacar o folículo piloso diretamente, fazendo com que, de alguma maneira, esse cabelo venha a cair por eflúvio telógeno. Mas o eflúvio telógeno do Covid, ao invés de vir com 2 a 3 meses, 2 a 4 meses, ele vem muito antes. Então, assim, muito antes, assim, do tempo. Normalmente a queda é 2 a 4 meses depois, o eflúvio telógeno tradicional. A gente tem visto eflúvio telógeno com 1 mês após o Covid. Tá. Então ele vem agressivo, é uma queda de cabelo extremamente volumosa. Se o paciente tem astenia, né, que é aquela cansaço, aquela fadiga, se ele tem dor de cabeça, se ele tem perda de paladar, perda de olfato, que são sinais muito descritos por quem tem Covid, quanto mais sinais ele tem desses 4, se tiver 2, 3, os 4, mais volumosa é a perda de cabelo que ele tem. Então é uma doença aí que trouxe o eflúvio telógeno e que fez com que as pessoas descobrissem o eflúvio telógeno. O eflúvio telógeno está na vida, existe há anos. Está com a gente, né? Mas as pessoas descobriram muito o nome dessa queda de cabelo nesse último ano e meio, por causa da pandemia. E porque veio em massa, né? Veio em massa. E aí você tem uma coisa muito legal também, que a gente descobriu durante o transcorrer da pandemia, que existe um mecanismo hormonal androgênico, né, dos hormônios masculinos, que quem tem muita sensibilidade a esse mecanismo, então homens calvos, mulheres calvas e homens com tendência a câncer de próstata benigno, eles têm uma menor atenção para o Covid, eles têm uma menor atenção imunológica para o Covid. Então eles têm o risco de desenvolver casos mais severos e que levam mais à internação e a óbito. É louco isso. Eu estou tentando simplificar para poder deixar... Eu li, foi um artiguinho que saiu que o hormônio feminino protege um pouco contra a Covid. Exatamente. Então pode estar relacionado aí, né, a parte hormonal. Sim. Né? Então isso é muito legal, né? Assim, assim, legal para nós porque a gente vai descobrindo coisas que a gente nem sabia que existia. Sim. Péssimo para os pacientes, porque no final das contas a gente gostaria que ninguém tivesse essa doença, né?
E o que sempre me perguntam, e assim, eu acho muito difícil de responder, e difícil de responder o tempo disso, né? Essa recuperação da queda do cabelo, eu explico, é muito pessoal, é muito estrutural, é muito alimentar, é muito emocional. Então, eu não consigo dosar e predizer quanto tempo isso vai se recuperar. Mas eu consigo orientar, e eu acho que você pode me ajudar explicando também sobre isso, que quanto melhor a qualidade de vida dela, mais rápido essa recuperação, desde que não seja doença mesmo da queda do cabelo especificamente. Sim. No caso do eflúvio telógeno, é basicamente isso que você está falando. Quanto melhor o modelo de vida desse paciente, do ponto de vista alimentar, de sono, de estresse todo mundo tem, mas estresse é que nem essa xícara aqui. Se você for saturando e não for enchendo e não esvaziar em algum momento, ela vai saturar e vai espalhar. Então o que acontece? O estresse você precisa liberar, você precisa diluir ele. Então você tem que ter válvulas de escape. Válvulas de escape. É a família, são os amigos, é o esporte, que é uma coisa. Tudo isso, família, amigo, esporte, é parte de uma saúde, né, social também, que também é bom para a saúde corporal como um todo, saúde emocional. Então, essas pessoas, elas realmente evoluem melhor. O eflúvio telógeno do Covid é chamado de eflúvio telógeno agudo. Então, você tem o fator causal. O eflúvio telógeno agudo, ele é denominado como? Você tem o fator causal. Esse fator causal tem uma janela até começar a queda. No caso do Covid, essa janela pode ser de 1 até 3 meses, 1 mês até 3 meses. Tá. E isso tem que solucionar até mais ou menos 11 meses do fator causal. Então a pessoa teve Covid em janeiro, até novembro essa queda tem que amenizar. Basicamente isso. Mas, dentro daquilo que você falou, existe uma realidade. Muitas pessoas que desenvolvem eflúvio telógeno, que é uma queda muito vigorosa, muito volumosa, acabam entrando numa paranoia tão grande pela queda que a tensão e a ansiedade que isso gera um ciclo vicioso. Fica crônico. E aí esse eflúvio ultrapassa os 11 meses e a gente passa a denominar isso de eflúvio telógeno crônico. Eu tenho uma história de uma paciente muito doida, assim, a história é doida, que assim, a paciente com 18 anos recebeu erroneamente um diagnóstico de calvície feminina. Com 18 anos. Não. Ela chegou na minha clínica com 42. Todos os médicos que ela passou depois daquele primeiro diagnóstico falaram para ela que ela tinha eflúvio telógeno. Eu fui mais um. Mas eu fui muito duro com ela porque eu falei assim, você pode acreditar em mim ou você pode continuar procurando. Você quer ouvir que você tem essa doença, aquela que te deram lá atrás. Mas você tem o eflúvio telógeno crônico. Esse eflúvio telógeno crônico, cara, de anos a fio. E a mulher tem uma cabeleira tremenda, porque o eflúvio telógeno tem uma condição legal, porque assim, o cabelo cai, mas automaticamente que ele cai, ele começa a nascer. Então as pacientes falam, eu fico com a cabeça que parece um cogumelo, porque o cabelo fica cheio aqui em cima, e o comprimento do cabelo fica fininho, o rabo de cavalo fica fininho, né? E ela tinha todo o desenho do eflúvio telógeno, há pouco menos de 30 anos. Só que ela queria um diagnóstico de alopecia androgenética. Era porque ela esperava alguém que confirmasse o primeiro diagnóstico lá atrás. E ela não aceitou ninguém que negou aquilo. Então ela desenvolveu, ficou tão tensa com medo da doença que ela foi diagnosticada lá atrás que cronificou. Então é o eflúvio telógeno mais longo que eu atendi até hoje. Nossa. Legal, né? É bom saber, porque a gente sabe que a gente tem solução, hein? Outro tema que eu acho que vale a pena a gente conversar, e eu vejo principalmente pelas pacientes do consultório, os hormônios, né? Queda de cabelo em alguns períodos. Eu vou citar um período só, principalmente porque é o que a gente tem falado bastante, mas perimenopausa, a partir dos 40 anos e começando as alterações hormonais, né? Existe uma queda de cabelo que a gente sabe que é transitória, mas é uma mudança também, né, no tipo do cabelo. O que você tem orientado em relação a isso?
Bom, a gente, pensando nas mulheres, a gente tem não só a queda de cabelo, mas tem também uma coisa que é muito curiosa, que algumas delas expressam a modificação da forma do cabelo. Isso, né? Isso. Então, assim, meninas que tinham cabelo liso na infância, entram na menopausa o cabelo cacheia, e depois da gravidez o cabelo alisa, depois começa a chegar próximo da menopausa o climatério, o cabelo cacheia de novo, e assim vai. Então, assim, é muito interessante como a biologia feminina, o organismo feminino, ele é sensível, o folículo piloso, a raiz do cabelo é muito sensível a essas mudanças que acontecem na vida da mulher. E algumas curtem isso pra caramba, outras não curtem tanto, outras falam, pô, mas meu cabelo era assim, agora tá assado, né? Então eu acho que assim, parte daquilo que o couro cabeludo tem, que a raiz do cabelo tem, é regida por diversas substâncias. E os hormônios são algumas dessas substâncias, né? Os hormônios masculinos, os hormônios femininos e assim por diante. E as oscilações nesses períodos que a gente citou, e a partir dessa chegada aos 40, 50 anos, climatério, menopausa, essas coisas, acabam fazendo com que isso fique um pouco mais evidente. Existem alguns elementos na parede da célula, que são os receptores celulares, que são onde os hormônios se ligam. E quando começa a haver algumas mudanças nesses receptores, nos hormônios que se ligam a esses receptores, que as mulheres começam a produzir menos os estrogênios, as progesteronas e tal, o que acontece? O predomínio da androgenicidade, dos hormônios masculinos, começa a gerar mais conexão ali com aqueles receptores e elas vão perdendo o cabelo progressivamente. É uma configuração da calvície feminina, porém que muitas vezes aparece numa idade mais tardia. A gente não dá outro nome que não queda capilar padrão feminino ou queda capilar androgenética. Na verdade, assim, e nesse período, agora a medicina e a ginecologia tem mostrado algum interesse e modificado um pouco os tratamentos, entrando com as reposições e terapias hormonais, né, suplementares, eu falo, que é para melhoras de qualidade de vida, para você ficar mais com energia melhor, né, uma vivacidade, porque a gente está no mercado de trabalho no auge nesse período. Antigamente não era assim, né? Você já estava quase aposentando, agora não, agora você está no auge e a menopausa, a diminuição desse hormônio dificulta, né? Já traz alguns prejuízos e a reposição vem para isso. E tem diminuído mesmo a queixa. É muito incrível isso, a gente percebe no consultório. As pacientes que repõem de qualquer forma, seja só com suplementos, né? Não precisa ser hormônio, mas que conseguem melhorar essa qualidade nesse período de vida, a gente percebe que a queixa diminui. Isso é uma das coisas mais interessantes que eu acompanhei aí nos anos. Dentro da tua área, dentro da área da endocrinologia, dentro da área dessa medicina anti-envelhecimento, como alguns chamam, mas né, na verdade é da longevidade, né? Agora você não pode ficar falando muito envelhecimento, anti-envelhecimento, é da longevidade. Porque é longevidade, né? No final das contas, hoje a gente vive cada vez mais, né? A gente tem atingido os auges das carreiras, né? Cada vez, alguns mais cedo, outros vão atingir um pouco mais tarde, mas pouco importa. Mas a vida de trabalho, ela aumentou muito, né? O tempo de trabalho aumentou muito. Eu não penso em me aposentar, por exemplo, mas porque eu curto, aí eu percebo que a mulherada está cada vez mais envolvida nisso, mais engajada nisso, né? Poxa, eu acho legal pra caramba, né? Esse limitante hormonal que a menopausa traz para a vida da mulher, se é que eu posso chamar de um limitante hormonal, ele quando vocês estão aí no pico de tudo, ele vem e dá tira do eixo. Tira, né? Do eixo, exatamente. E eu acho que é muito legal essa filosofia nova de você fazer um modelo de cuidado para que a mulher passe por esse momento de uma forma mais cheia de energia, mais saudável, com mais vigor, com mais disposição, com mais tudo, né? E é perceptível que nessa fase ela tem uma conotação, uma religação com o cabelo diferente. Né? Eu falo por mim, falo por, né,
por quem eu conheço também, e no consultório, e é importante essa ligação, porque o cabelo acaba trazendo também uma melhora de autoestima, que aí, por tabela, melhora a alimentação, que por tabela ela começa a fazer atividade. É muito engraçado, uma coisa puxa a outra. E eu falo cabelo porque assim é igual mama. São algumas partes que se sobressaem na importância, não que as outras sejam menos importantes, né, na mulher. E a queda de cabelo realmente, hoje eu considero, dentro dos fatores todos que o hormônio feminino, a baixa do hormônio feminino, promove, uma queixa importante e comum. Já diminuiu. Não tenha dúvida. Né? Você sabe que eu tenho 2 informações aí que eu acho que trazem, ilustram um pouco exatamente isso que você está falando, né? Quando você fala do câncer de mama. Eu conheci uns alunos da Universidade em Morumbi. A Universidade em Morumbi tem um curso de terapia capilar. É uma galera que, estuda bastante e tal. Eles foram no Pérola Byington, que é o hospital onde você trabalhou, e eles tiveram acesso, através de uma colega sua, ginecologista, a algumas pacientes que estavam ali com cuidados de câncer de mama e que estavam fazendo quimioterapia e perdiam cabelos. E você falou do paralelo com a mama, e no questionário, nas entrevistas que eles fizeram, as mulheres elas tinham mais preocupação com o cabelo do que com a própria mama, onde estava instalado muitas vezes o tumor. Então, quer dizer, o cabelo tem um poder, a mama e o cabelo, naturalmente, mas assim, isso surpreendeu a gente dentro da universidade, porque eu dava aula na pós-graduação, mas eu gostei do trabalho dos meninos, achei eles ousados de irem para dentro do hospital fazer esse tipo de pesquisa. E quando eu fui fazer o meu mestrado, que eu fiz numa doença, eu entrevistei 12 mulheres com um tipo de alopecia. E eu perguntei para elas o significado do cabelo para elas. E 11 responderam identidade, das 12, e 7, quer dizer, algumas responderam mais de uma coisa, responderam feminilidade. Então, assim, a queda de cabelo para a mulher, mais do que até para o homem, ela faz com que a mulher se olhe no espelho e não se veja. Ela não vê a si mesmo, ela não se identifica, porque tem a ver com identificação, tem a ver com identidade. Total. Isso foi um dos grandes aprendizados que eu tive ali, porque eu estudei psicologia, a gente estuda significado simbólico. Qual o significado simbólico do útero? Qual o significado simbólico da mama? E eu estava atrás do significado simbólico do cabelo, que são muitos. Se você pegar a história da humanidade, tem a ver com fertilidade, com fecundidade, com poder, com força. Você pega os mitos gregos, romanos, você pega a história da Bíblia, que tem Sansão. Eu ia falar isso. Você entende? Então, assim, e pra mulher de hoje, o que significa perder o cabelo? Significa a perda da identidade ou a perda da feminilidade. Esses foram os pontos chaves que a gente trouxe para essa discussão. Eu acho que essa conversa vai longe, meu Deus, mas tudo bem, a gente está aqui para isso mesmo. Né? Outro tema que eu acho que não posso esquecer, que já me buzinaram para não esquecer desse tema, é cabelo cacheado e progressiva, ou relaxamento, alisamento. Sobre o cabelo cacheado, na verdade, assim, eu mudei, você viu, né? Você me conhece eu sempre fui sararim, que eu falo que é sarará com pichain, e hoje eu tenho o cabelo mais liso, mas assim, eu entendo que hoje meio que padronizou, agora tá voltando o cabelo crespo, tô adorando isso, né? E qual é essa relação? Porque sempre me perguntam, sempre fica na dúvida mesmo, o quanto é maléfico, né, a progressiva, não tem quantidade, eu sei, mas assim, o que você pode dizer na sua posição com esse conhecimento para isso? Então, a progressiva, como a gente conhece, né? Porque a gente chama de progressiva mesmo aquela que é feita com formol. E aí a gente entra dentro de um contexto que, assim, houve até 2010, mais ou menos 2012,
uma onda que você entrava num restaurante, você não via uma mulher cacheada, você não via um cacho, você não via um cabelo desalinhado, né? Verdade. E era assustador, porque eu falava, cadê as cacheadas desse mundo? Porque sumiram, elas evaporaram. O formol, ele faz um trabalho no cabelo que é como se fosse uma polimerização, ele endurece a fibra capilar. Tanto é que você percebia o movimento do cabelo das mulheres que faziam progressiva. Parecia pincel, né? Parecia vassoura, né? Algo assim. Então, é muito interessante esse troço, porque até que houve um determinado momento que começaram a aparecer as buchas disso aí, né? As complicações. Problema pulmonar, problema respiratório, problema ocular, intoxicação, morte, essas coisas. Aí proibiram o formol. O formol, em tese, ele é um conservante do produto. Então ele deveria estar em 0, alguma coisa. Uma concentração menor, né? O povo punha 10, 20% de formol no negócio. Batizava. Às vezes o produto saía sem formol da empresa de cosmético, o cara batizava no salão. Ele tinha o formol ali para batizar. Depois veio a escova ácida, que supostamente é mais boazinha. Essa escova ácida, na verdade, ela tem uma molécula chamada ácido glioxílico, ou variações dessa molécula, para que ela ganhe um nome bonitinho e para que a empresa possa esconder esse ácido glioxílico dentro da formulação. O ácido glioxílico, quando aquecido numa prancha, ele vira formaldeído. Dá o cheiro, você consegue perceber o cheiro. Que é o bendito do formol. Eu vou até dizer para vocês, o efeito fica liso, não é aquele liso duro como era do formol, né? Mas, pensando do ponto de vista de segurança, pode ser que para uma mulher que faça isso a cada 2, 3, 4 meses, ela pode ter alguma irritação respiratória, ocular, que até pode se sentir mal. Mas a grande questão e a preocupação que a gente tem dentro da área da saúde é com o profissional que faz isso 3, 4 clientes por dia, 2, 3 vezes por semana. Esse cara vai colher um câncer, esse cara vai colher uma insuficiência respiratória, esse cara vai colher uma insuficiência renal lá na frente. Aí ele está trocando o dinheiro que ele está recebendo por um problema de saúde muito severo. Então, assim, existem outros ativos no mercado, que são ativos éticos, são liberados, o ácido glioxílico é proibido também, não é só o formol, mas ele aparece escondidinho. O tioglicolato de amônio, que é para um cabelo com cacho mais aberto, os hidróxidos, que são os cabelos com os cachos mais fechados, né, até o crespo, aí você tem a variação de guanidina, de hidróxido de sódio, né? Então, assim, esses produtos são legais. Tem o tioglicolato de AMP, que é um ativo também bastante bacana, bem seguro de usar. Então, hoje a gente tem outras opções. A gente sempre teve, né? Mas existem outras opções mais saudáveis, que eu acho do que as escovas progressivas. E uma coisa que eu tenho que fazer de alerta aqui, e é um alerta, porque assim, hoje está na moda o cosmético orgânico, vegano e natural. Não existe alisante que vem da natureza. Não, é alisante à base de bambu, é escova de bambu, escova de maçã, com células tronco de... Cara, você me desculpa, você pode até ter célula tronco de maçã ali, mas o que alisa é ácido e vai ferrar esse cabelo do mesmo jeito. Agora, pensando em cacho, né? Cara, eu sou um admirador de cacho, né? Eu sempre gostei de cacho, sempre achei cacho bonito, né? E o legal desse momento atual, que eu acho que é mais fantástico, é que as soluções para os cachos, para a beleza dos cachos, elas cresceram muito dentro do mercado cosmético. Então a gente olha hoje, o portfólio que as empresas têm para cabelo cacheado é enorme. Só que existe aquela coisa que vem da escova progressiva, que é a praticidade de você acordar e estar pronta. Era um argumento das mulheres para a escova progressiva. O meu. Só que o que acontece? O cacho está entregando para a mulher hoje uma coisa que eu acho das mais fantásticas possíveis, que é o ritual. Que é o ritual de si mesma, de cultivar. Adorei isso. De cultivar aquele momento em que ela vai fitar o cabelo, em que ela vai
formar os cachos. Então isso para mim é o mais fabuloso. E hoje a gente tem visto que as mulheres que cultuam o cacho, elas estão sempre com os cabelos lindos. Dá trabalho, mas dá trabalho. Mas se a gente entende isso como um ritual de cuidado, de saúde, de estética, e leva isso para você põe uma música, você tá ali na frente do teu espelho, você já desembaraçou teu cabelo, você fita o teu cabelo com um produto bacana, depois você massageia o teu cabelo, né, para ele formar os cachos, ativa esses cachos. Pô, cara, tem muito tutorial de internet bacana com isso, de gente séria usando produto sério, né? Porque a partir do momento que o cara começa a usar não sei o que lá de abacate com ovo, com iogurte, isso daí já começa a me dar um pouco de bode. Mas a cosmetologia evoluiu muito e eu acho que hoje o mercado é de você poder usar do jeito que você quiser. Do jeito que você quiser. Eu adorei essa fala sua do ritual, que é o que eu bato na tecla aqui 10 mil vezes. Eu não tinha percebido, não tinha visto por esse caminho. Não vou mentir que a facilidade do cabelo jamais, assim, acordar cedo, mãe de 3 filhos, né, é melhor, não vou mentir, porque o cabelo crespo, você dorme, acorda amassado, aí você tem que dar um jeitinho, um tempo maior. Mas assim, é fantástico essa história do ritual. E eu falo pra todo mundo, gente, acorda mais cedo. Eu já acordo cedo, né? Eu tenho que acordar mais cedo se eu quiser voltar a ser, né? Mas é exatamente isso, pra se cuidar, pra se olhar. Isso tem a ver com, esse ritual tem a ver com a diminuição de inflamação corporal e sanguínea que diminui a alopécia. Exatamente, não tem a menor sombra de dúvida. Mas você vê que legal, né? Quando a gente passa a olhar com um prisma diferente, as coisas mudam, né? Então eu acho que é uma transformação cultural. Assim, sei que a mulherada que tem cacho fala, pô, mas o day after é uma porcaria, que você dorme, você fez tudo aquilo, no dia seguinte, cara, você acorda, o cabelo tá... Mas as mulheres que encontram esse caminho para fazer isso de uma maneira bacana, cara, elas são muito felizes. Eu fiz 2 lives recentemente sobre cachos. Que legal! Uma com uma portuguesa que mora no Reino Unido, na Inglaterra. E, pô, ela é certificada da International Association. Então eu fui dar uma aula para a International Association, eu conheci ela era portuguesa. Ela falou, eu sou portuguesa. Doutor, um prazer, eu sou portuguesa e tal. E mora na Inglaterra. E aí eu fui seguir ela na rede social e eu vi que ela fazia essa coisa do cacho. Ela ensinava as meninas a mexerem com cacho e tal. Esse ritual. E recentemente eu fiz uma live com uma otorrinolaringologista lá de Florianópolis, que me procurou querendo fazer esse mesmo curso da International Association. E ela falou, pô, eu tô num processo de transição. E cara, e ela falou, eu tô fazendo há 10 anos a transição. No começo eu perdi a identidade, porque eu estava tão acostumada com o meu liso que eu não conseguia me ver com o cabelo cacheado. Só que hoje virou um meu momento de relax. Eu preparar meu cabelo. Eu falei, olha só, quer dizer, então você vai vendo que essas mulheres que se adaptaram a isso, elas encontraram uma forma de tirar prazer daquilo ali. Perfeito. E o que é legal, né? Perfeito. Já tá na minha lista, hein? Não deixa eu esquecer não, moçada. Entre os cuidados diários das mulheres, né, assim, você, na sua clínica, você orienta alguma coisa? Tem algum checklist, assim, de... hidratante, creme, sabe? Você tem alguma formulazinha básica que você comenta, né, na tua clínica? Como é que é? Olha, eu vou dizer para você que assim, eu conheço os caminhos e os rituais, mas eu tenho uma preguiça justificável. eu tenho trabalhando comigo 2 terapeutas capilares, um fixo e um rotativo. Esse terapeuta capilar é aquela pessoa que, quando eu preciso que a paciente seja orientada no cuidado com a fibra capilar dela, eu encaminho para ele e eu falo, eu vi isso aqui, você pode ver coisas diferentes. Ele tem formação em cabeleireiro, previamente ele era cabeleireiro. Então a orientação dele para aquela fibra, para aquele cuidado, para aquele acondicionamento, para o uso daquela máscara,
para indicar para aquela mulher uma frequência de lavagem adequada, uma frequência de coloração, de retoque de raiz e até mesmo de outras metodologias. Cara, ele faz isso com o olhar terapêutico, com aquele olhar de tudo que a gente vai fazer é para melhorar a saúde do couro e para melhorar a saúde do cabelo. Até mesmo a escolha da coloração, muitas vezes, que existem colorações hoje que são absolutamente hipoalergênicas e a gente tem muitas mulheres que desenvolvem alergia às colorações durante o período de tempo. Então eu tenho uma certa preguiça, mas agora eu vou responder a tua pergunta. Se eu estivesse trabalhando sozinho, sem esse profissional que é um suporte e que faz parte da nossa equipe, o que eu faria? Em primeiro lugar, eu sou favorável à rotatividade de higiene e de condicionamento. Porque existe um erro dentro daquilo que se fala sobre o cabelo, que é o cabelo acostumar com o shampoo. Isso. O cabelo não acostuma, o cabelo satura. É diferente. Então, por exemplo, eu tenho um shampoo que tem 3 ativos que o cabelo precisa. Você usa uma, usa 2, usa 3, você saturou. Só que quando você usar a 4ª, você já não vê tanto benefício que você usou, que você viu nas primeiras, porque aquele cabelo já não está mais recebendo aquilo. Aquilo ali não vai entrar mais. Você vem com outro produto. E aí esse outro produto tem 3 ativos diferentes. E na hora que você lava com esse shampoo novo, ele vai tirar parte daquilo que estava do outro shampoo. De excesso, talvez. De excesso ou de saturação, da saturação daquilo. E ele vai trazer outros benefícios. Então a rotação de shampoos e condicionadores, ela é ideal. De 2 a 3 marcas ou de 2 ou 3 a 3 linhas diferentes. Acho legal pra caramba. Né? Fantástico. Eu tenho preconizado o uso de condicionadores, principalmente porque eu tenho visto que a grande maioria das pessoas tem algum grau de inflamação de couro cabeludo. Existem algumas linhas que têm desenvolvido condicionadores que você pode aplicar no couro, que eles não vão deixar o couro cabeludo oleoso, que é um medo que todo mundo tem, mas que eles vão tratar o couro cabeludo também. Então isso é uma inovação cosmética que acaba ajudando bastante. E nesse sentido, a gente chega nesse ponto da higienização. E para mim, higienização é quantas vezes você achar que você deve lavar o teu cabelo. Porque se você se sentir mal com o teu cabelo, porque ele fica sujo e alguém vira para você e fala assim, lava dia sim, dia não, e você acha que você tem que lavar todo dia, o certo não é quem te disse, é você. Eu sinto que eu tenho que lavar meu cabelo todo dia. Cara, faça isso. Homens com muita oleosidade, eu preciso lavar 2 vezes por dia. Não dormir com ele molhado. Cara, o dormir com ele molhado é uma coisa assim que não existe nenhuma comprovação científica de que isso possa causar mais queda ou algo assim. Mas a gente sabe que travesseiro, fronha, roupa de cama... Pode juntar fungo ali, né? Pode juntar ácaro, proliferação de micro-organismos. Sim. E aquela umidade com calor é meio de cultura, né? Sim. Então, isso favorece os processos inflamatórios de couro cabeludo. Tá. E aí sim você pode ter uma agravação de dermatite, você pode ter uma agravação da queda de cabelo, na qual a inflamação tem uma participação no seu incremento, vamos dizer assim. Ótimo. Mais alguma Então, e assim, dica? E é claro que de repente, por exemplo, eu sou muito favorável ao uso de finalizadores. Eu acho legal. Eu estava vindo para cá, eu recebi da assessoria de imprensa uma pergunta sobre cabelo poroso. Mas o que é o cabelo poroso? O cabelo, se você pega o cabelo, você está com um lápis na mão aí. Eu olho para o cabelo e eu vejo um lápis. O grafite do lápis é a medula do cabelo. A madeira do lápis é o córtex, é a parte que dá flexibilidade, elasticidade para esse cabelo, firmeza. E aquela película que cobre o cabelo, que cobre o lápis, que normalmente é uma tinta que tem a cor do grafite que você usa, ela é a cutícula. A cutícula é uma pseudo-blindagem, é uma falsa blindagem que o cabelo tem. Ela que dá brilho, ela que segura a água, ela que segura lipídio, ela que segura a proteína.
Então, quando você usa um finalizador, você está reforçando as proteínas, a ação da cutícula. Porque a cutícula é sensível. Quando você lava, você perde. Quando você penteia, você perde. E é essa cutícula que, na medida que você vai perdendo... Eu estou batendo aqui no meu... Eu faço sempre isso. É essa cutícula que, quando você perde, vai fazendo com que o teu cabelo embarace. Porque a cutícula impede que o teu cabelo embarace. Então, quando você vai perdendo a cada lavagem, a cada escovada, a cada desembaraço, a cada secador, células dessa cutícula, o cabelo vai ficando desprotegido e ele fica poroso. Essa é a cara da porosidade. Ah, mas o cabelo cacheado e o cabelo crespo é poroso. Não, o cabelo crespo ele tem textura diferente, mas isso não é porosidade. Mas ele pode ficar poroso se você pentear, se você escovar, se você... Pentear o cabelo com frequência. Tem uma regra? Cara, não tem. Também não. E traz prejuízo? É assim, você vai perder cutícula em qualquer condição. Tá? Você está higienizando o teu cabelo, você vai perder cutícula. Tá? Quanto mais você lava uma área do teu cabelo, mais você tem. Então, por exemplo, o teu cabelo está nascendo aqui, está cheio de cutícula, está nascendo próximo do couro cabeludo. Lá embaixo, na ponta, ele já perdeu um monte de cutícula. Tá? Então ele vai ficar mais oxidado, a cor dele fica um pouquinho mais clara, aquela coisa toda que a gente já sabe, cabelo longo. Então, assim, hoje a gente tem estratégias. Eu até vou puxar a sardinha, você falou que ia falar do livro. O primeiro capítulo do livro fala de escova. A escova como preventivo para o tratamento capilar. Né? E o que acontece? Eu comecei a estudar escovas. Não escova progressiva, né? Escova ferramenta de escovar, de pentear, essa coisa que a gente compra na drogaria, na farmácia, no mercado e tal. E hoje, se você não tem mulher, como você, assim, se você não tem 2 ou 3 escovas em casa, essas 2 ou 3 escovas em casa, diversidade de escovas, pentes e seus propósitos. Então, se você não tem 2 ou 3 escovas ou pentes em casa, pode ser que em algum momento da tua higiene você esteja usando uma escova errada. Por exemplo, tem uma escova específica para o teu cabelo para desembaraçar ele úmido, uma para desembaraçar ele molhado, uma para dar forma. Se ele for frágil ou se ele for fino, você tem que ter um tipo de escova diferente. Então, esse mercado do escovar, que é uma coisa que parece... Pô, por que você vai numa drogaria, no supermercado, tem tanta escova? Porque cada uma tem uma função. Porque tem finalidade. E as pessoas não ensinam isso para os consumidores. Não mesmo, mas você pega e fala, acho que essa aqui dá. Né? E leva. Gostei dessa daqui. Muito legal isso, eu acho isso muito legal. Gente, cabelo dá muita história, né, pra gente contar. Nossa, nem me fale, eu já tive muito mais cabelo, já fui muito mais crespo. Pois é. E volta fácil, só lavar. Um tema que é constante, porque hoje as mulheres, assim, tá nessa fase de deixar cabelos ficarem brancos, sem pintar, ok, eu acho lindo. Não consegui entrar nesse nirvana ainda. Um dia eu entro, eu juro. Mas eu não tenho problema com isso, que eu acho lindo. É que hoje eu pinto o cabelo, igual todo mundo na minha faixa etária que tem cabelo branco. Pintar o cabelo e reação alérgica à tinta, né? Ou nem precisa ter pintado o cabelo. Às vezes tem a dermatite seborreica, né? Que aumentou muito, eu vejo com muito mais frequência. O que você tem dito sobre isso, orientado? Então, a gente usa uma ferramenta na prática da tricologia que é a tricoscopia. A tricoscopia, você pode ter um dermatoscópio tradicional, que você olha o couro cabeludo, que é uma lente para você ver mais de perto e você ter mais detalhe da área que você está olhando. Mas, por sorte, a tecnologia fez com que a gente tivesse câmeras que captassem essa imagem e projetassem elas numa tela de um computador, numa TV, ou seja lá o que for. Eu comprei meu primeiro tricoscópio em 2000, no ano 2000, num congresso que eu fui no Rio. Eu lembro da cena de eu comprando o primeiro tricoscópio, feliz da vida, e eu ainda conectava ele numa TV de tubo. Mas tá bom.
que acontece? Quando eu comecei a trabalhar com tricoscópio, que eu tive uma visão amplificada do couro cabeludo, eu consegui ver a geografia de um couro cabeludo, que é a forma como o cabelo se implanta, o distanciamento entre os folículos pilosos, tudo. Eu não via couro cabeludo com o índice de inflamação que eu vejo hoje. Hoje, mais de 90% das pessoas que eu atendo têm algum grau de inflamação de couro cabeludo. E é claro que a gente também teve um crescente número de mulheres, existe uma epidemia mundial de mulheres com rarefação capilar. Então, assim, eu já viajei só não fui para o continente africano ainda, mas assim, todo lugar que eu vou, eu viajo, eu vejo mulher calva. Eu não sei se porque meus olhos, eles não procuram, eles acham, né? É diferente. Você acaba vendo o erro, né? O errado ali. O errado não é errado, mas o problema. Então, o que acontece? A gente tem aí, dentro dessa questão da queda de cabelo, que aumentou muito em mulheres, e das dermatites, as duas grandes colunas de procura pelo profissional da área de cabelo. Cara, dermatite é um troço muito complicado, porque assim, temperatura de água influencia, alimentação influencia, padrão hormonal influencia, a pílula que a pessoa toma influencia, porque você pode ter pílula que é androgênica, você pode ter pílula que é neutra, você pode ter pílula que é anti-androgênica, aí você controla a oleosidade às vezes com a pílula contraceptiva, né? Isso existe. A gente tem visto essas coisas das reposições hormonais que precisam se balancear bem, porque senão se incrementa a questão da oleosidade do couro cabeludo. Isso é uma coisa que a gente tem conversado muito. Sempre que eu pego, eu tento conversar com o gineco ou com o endócrino que sugere. Isso é importante falar, porque assim, agora a gente está entrando numa era de repor e aumentar a testosterona, né? Que é um hormônio que a gente tem, teoricamente, a mulher, né, é um limiar normal, dentro da normalidade, mas que tem tido um declínio, né, natural, por estresse, e às vezes a gente nunca descobre o motivo real. E isso deixa a mulher, lógico, mais fraca, com mais apatia, né? Então, aumenta o risco de depressão. Perfeito. Né? Então, assim, a gente acaba repondo, sim, com mais frequência. E aí entra no estímulo. Exatamente. A testosterona, ela estimula a produção de oleosidade. Então, isso também tem acontecido. Né? Então, o que acontece? A gente precisa encontrar um caminho onde a gente possa tirar o melhor do hormônio que está sendo reposto, sem os problemas que ele pode causar nesse sentido. Eu tenho aprendido muito a modular a ação dos hormônios no couro cabeludo, sem que eu perca o benefício daquele hormônio para a saúde feminina. É uma coisa desafiadora pra caramba. Oxa. Porque você tem que fazer uma atuação local muito severa e você tem que usar agentes que trabalham do plano, eu uso muito fitoterápico, né? Que modulam isso de uma maneira muito legal, os adaptogênicos, tal, essas coisas. Então dá pra fazer, não é que não dá, é que a gente precisa buscar o repertório para você trabalhar sem atrapalhar o trabalho do colega, né? E tem uma coisa também que as mulheres querem resposta rápida, né? Isso é... Não dá. Assim, é uma coisa tão louca, às vezes a mulher vem pra gente, o cabelo cresce 1 centímetro por mês, né? A mulher chega com queda de cabelo, ela volta 2 meses depois, a queda aparentemente melhorou. Só que ela tem um cabelo com 60 centímetros. O cabelo cresce 1 centímetro por mês, né? Vamos repetir a informação aqui, né? Aí ela olha, o cabelo da cabeça ali toda cheia, ela fala: eu não tô satisfeita com o tratamento. Por quê? Mas não melhorou a tua queda, você não tá percebendo encher. Mas olha a ponta como é que tá. Eu falo, mas caramba, mas espera aí, o cabelo cresce 1 centímetro por mês. Você vai encontrar empresa que vende picaretamente o cosmético que cresce 4. Não acredite nisso. Se você acreditar, você vai jogar dinheiro fora. Eu te dou os parabéns, porque trabalhar nesta área, com a expectativa da rapidez da internet que as mulheres têm de né, padrão de beleza, né, e sabendo que o cabelo é lento, a resposta é porque é de dentro para fora, é corporal. Sim, biológico. Né? E aí... parabéns, porque não é fácil. Mas, Eric, eu vou falar uma coisa para vocês que eu acho que é legal para quem assiste ou quem vai ouvir a gente, que é o seguinte:
tem uma coisa que é muito interessante, que eu acho que é de uma crueldade muito grande. Primeiro são as empresas e às vezes até os profissionais que querem enriquecer às custas de enganar os outros. Isso para mim é de um nível de crueldade muito grande. Fotos de antes e depois de produtos, de procedimentos, de pacientes, que eu trabalho nessa área, eu trato meu cabelo desde os 17. Eu tenho todo o repertório do mundo à minha disposição. Eu não consigo um resultado que essa galera consegue em uma semana, em um mês. E tem muita empresa que eu vi nascer e vi sumir porque usou desse tipo de estratégia, porque tem um boom de venda, mas depois mata. Só que enquanto esse cara está acreditando nessa picaretagem, ele está perdendo tempo de tratar o cabelo de verdade. De verdade. Eu vejo muitas mulheres caindo nisso. E aí o que acontece? Eu falo, porque você está falando de expectativa, né? Sim. A empresa que cria essa expectativa, porque ela trouxe essa informação, dependendo do nome que essa empresa tem, ela colocou uma régua no mercado que é muito alta. Então todo mundo vai pautar o resultado em cima daquilo. Mas cada organismo é um organismo. E aquele resultado não é real para nenhum organismo. Então o que acontece? A gente tem a área de capilar é muito difícil porque você tem muito aproveitador no mercado. Muita gente e colega que vende o impossível. E quando chega lá no teu consultório para algum tratamento, eu tô falando assim, um tratamento mais básico, tá? Dessas quedas de cabelo hormonal, que seja, quando você conversa com elas sobre, no mínimo, você fala, olha, aguenta um tempo de tratamento para eu te dar uma resposta. Aliás, pro seu corpo dar uma resposta, nem sou eu, né? Você fala esse Sim, é muito legal isso, né? Porque primeiro eu tenho tentado mudar paradigma. Eu tenho tentado, um a um, com as minhas pacientes e com os grupos de aluno que eu tenho. Toda queda de cabelo, Érica, ela nada mais é do que um transtorno do crescimento. Então o crescimento foi interrompido antes da hora. Porque se ele não tivesse sido interrompido antes da hora, você não queixaria de queda de cabelo, você não teria rarefação. Pronto. Você normaliza uma queda quando você começa a normalizar o crescimento. Então, o propósito não é reduzir a queda, é normalizar o crescimento. E com isso eu ganho a atenção dessa paciente para esse couro cabeludo, que ela tem que enxergar esse couro cabeludo ficando mais cheio, esse cabelo crescendo. Ah, mas meu cabelo fica arrepiado, eu não gosto. Minha filha, usa um modelador e não reclama dos cabelinhos que estão nascendo, que estão arrepiados, porque eles vão embora. Você vai reclamando que você vai mandar eles embora. Então, assim, na nossa prática, eu vejo assim, que a gente precisa ter essa tranquilidade com o paciente, uma transparência muito grande. Transparência mesmo, sabe? De falar assim, cara, não é nessa velocidade que você quer. Não vai ser. Ah, doutor, mas... Acredita em mim. Porque assim, no final das contas, às vezes eu sou tão realista, que assim, eu sou até chato. Porque eu sou muito realista. Às vezes até com o pé no pessimismo. Porque se a paciente vem melhor do que eu esperava, eu celebro. E eu celebro junto com ela. Tá certo. Certíssimo. Não é? Que eu acho que é por aí. Eu vi que você tem uma linha de shampoos com café. Como é que funciona? Na verdade, eu sou consultor da linha, né? Eu sou consultor de desenvolvimento. Então, o que acontece? Essa empresa, ela tem um conjunto de suplementos nutricionais e de produtos cosméticos. Está ampliando, eu estou criando mais 4, 5 linhas para essa empresa. E o que acontece com isso? Eu resolvi que eu iria entregar para essa empresa um projeto que ele era uma extensão do meu receituário. Então, o que funcionou aqui no receituário? O que funcionou com as minhas pacientes, com meus pacientes? Isso funcionou. Então isso
Separo. Eu vou entregar na forma de consultoria para que a gente possa fazer chegar para o maior número de pessoas os benefícios que a gente colhe na clínica. Eu vi que tem café, né, na formulação. Tem. A cafeína, cara, você sabe... É assim, Érica, é muito legal. Eu adoro café, Eu também, então você acha que eu ia deixar passar em branco, Porra, né? eu fui na cooperativa de Guaxupé para estudar café. Foi no café do Marquinhos. Cara, ainda não fui. Mas assim, a cafeína é antioxidante. Ela inibe a enzima 5-alfa-redutase que transforma a testosterona em DHT e faz o cabelo cair. Olha que Cara, fantástico. ela é estimuladora de proliferação da célula da matriz do cabelo. Você já ouviu falar em minoxidil? Sim. Sem fazer apologia a medicação nenhuma. O minoxidil é um estimulante de crescimento capilar. Até vou dizer aqui, eu não oriento ninguém a fazer uso sem orientação médica. A cafeína, dependendo da forma como ela é utilizada, por via oral e por via tópica, Reage igual? Ela faz um trabalho muito parecido. Então, assim, e a cafeína tem uma coisa muito legal, porque assim, eu nunca acreditei em shampoo anti-queda. E tenho minhas razões para não acreditar em shampoo anti-queda, porque assim, do ponto de vista cosmético, se você pensar, a gente tem, dentro da tricologia, a gente tem tônico. Tônico é aquela loção que o paciente usa, o produto para estimular o cabelo, tá. O tônico, ele foi feito para penetrar na pele. Ele foi feito. A estratégia de desenvolvimento, o design de produto é entrar na pele. O shampoo foi feito para quê? Para lavar o cabelo. Para limpar. É. O tônico fica quanto tempo no couro cabeludo? Você passou, você deixa. Quanto tempo o shampoo fica? Rapidinho você tira. Tá bom? Fora o seguinte, tem outras coisas aí, né? Quer dizer, então a concentração que você usa, você dilui ele em água. O tônico você põe puro. O shampoo você não dilui ela em água? Você pode não diluir numa cumbuca, mas você tá com o cabelo molhado tá e o couro molhado, você dilui. Sim. Tem uma outra coisa que eu acho que pra galera que tá escutando a gente, vai ficar mais complexo. Mas se eu pegar uma fibra do teu cabelo, uma fibra, um fio de cabelo, eu vou ter pelo menos 3 a 4 centímetros no comprimento que ele tá, que eu tô vendo aqui, de área de superfície. A área de superfície de um fio de cabelo seu dá em média de 3 a 4 centímetros. Um fio. Vamos supor que você tem a média de quantidade de fio que uma pessoa tem na cabeça, que é 100 mil fios de cabelo, todos com esse comprimento. Você coloca 3 vezes 100 mil. Dá quanto? 300 mil centímetros quadrados. Sabe quantos centímetros quadrados tem um couro cabeludo? 600. Então onde fica o ativo? Na fibra. Ele não fica no couro. Porém, a cafeína é um dos poucos ativos que consegue penetrar no folículo piloso e não precisa atravessar a pele. Então é um produto que, dentro de um shampoo, se ficar 3 minutos, isso foi provado por um método chamado método de Raman, ela chega lá na raiz do cabelo. Poxa, que legal. Legal pra caramba, não é? Fantástico. Então, assim, você tem estratégias. Quanto mais a gente estuda, mais a gente enxerga o que funciona e o que não funciona. Muito bom, muito bom. Ai, que delícia. Se deixar, eu vou até amanhã falando sobre esse assunto. E eu quero mostrar também, te agradecer pelo presente, Legal, o livro. Feliz. Livro da Ademir. Temas atuais em tricologia. A gente tem uma galera boa que gosta do seu trabalho aqui. Mas muito, muito obrigada por você ter vindo. Eu fiquei feliz pra caramba. Esse bate-papo. Tem muito mais assunto pra gente conversar, mas a gente pode dividir em outras gravações o dia não que tenha dúvida. se você quiser bater de São Paulo até aqui pra conversar com a gente. Veio com o maior prazer, maior satisfação. Ainda mais porque eu encontro vocês. Hoje você vai me preparar a surpresa de encontrar outros colegas nossos. Sim, sim, vamos encontrar. Muito obrigada mesmo, Te viu? agradeço. Eu agradeço você, agradeço os meninos que estão aqui dando apoio também, o pessoal da agência. Muito legal. Fui extremamente bem recebido aqui. Eu queria, através de vocês, agradecer a todos aqui. Obrigada.